Ah, tá, achei. Bem, queridos, nós vamos falar hoje, na verdade, fazer uma revisão de 3 anos, de 3 conferências. A primeira conferência, em 2018, em que eu estive à frente, ela trabalhou o tema amor. E o tema era amor maior que eu. E aí no ano seguinte, ano passado, 2019, nós seguimos para o tema esperança, sem nenhuma intenção de unir fé, amor e esperança. Era apenas porque a gente ia percebendo a necessidade no trabalho na igreja, e especialmente com a juventude, de se falar primeiramente de amor e depois de esperança. Mas quando nós então fechamos a conferência de 2019, em que o tema era enquanto houver esperança, nós já tínhamos em mente, vamos agora fechar com a fé, e a gente pode trabalhar essa trilogia que Paulo defende em 1 Coríntios 13, e que Paulo apresenta. E não tínhamos a menor ideia de que falar sobre fé num período como esse seria extremamente necessário. Nós já estávamos programados, preparados pelo Senhor para falar de fé. A única diferença é que nós não sabíamos ainda qual seria a divisa e obviamente qual a frase, uma só fé. Mas o fato que Deus nos conduziu até aqui, desde 2 anos atrás, 3 conferências então, para que hoje, num período que precisamos muito de fé, falarmos de fé. Mas hoje à noite então encerramos com a união dessas 3 ideias, amor, esperança e fé. Na ordem que Paulo apresenta, fé, esperança e amor. Portanto, essa frase que está na sua tela, que também está no seu boletim. Amor que nos dá fé para crer na verdadeira esperança. É isso que nós vamos conversar um pouco. E é por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Paulo, a pergunta que nos intriga e que pode servir de provocação aqui para nós, também está no boletim essa pergunta, também será utilizada, trabalhada nos PGMs da igreja ao longo da semana. A pergunta é, por que Paulo chega a essa conclusão de que o amor é o maior dos dons? Porque essa tríade, fé, esperança e amor, ela também é maior do que os demais dons espirituais. Por que ele faz isso? Por como ele chega a essa conclusão? O que podemos falar ainda nesta introdução é que o apóstolo João, quando vai afirmar sobre o amor, quando vai falar que Deus é o amor na sua carta, nas suas cartas, principalmente a primeira carta, ele está concordando com Paulo. Ele está deixando claro que o amor é acima de todas as coisas. E vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a verdade é que, então, essa supremacia do amor não é só defendida por Paulo, mas por toda a Escritura. E agora nós vamos encontrar essa resposta para esse questionamento, confirmando também, relembrando alguns conceitos que trabalhamos nas conferências anteriores, sobre amor, sobre esperança e agora também sobre fé. Vamos começar, já que estamos na conferência de 2020, falar um pouco sobre a fé. E aí eu passo para a próxima tela. A fé. Hebreus 11:1 é um versículo pequeno, mas que já nos dá uma definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, para entendermos com clareza esse versículo pequeno, com grande significado, eu vou me tomar o direito aqui de trazer alguns conceitos acerca da fé. Alguns conceitos da teologia. Eu me baseei em Louis Berkhoff e Millard Erickson. Mas para que a gente possa ter uma noção das possibilidades de fé na vida em geral e também na Escritura. Primeiro eu queria fazer uma distinção. Existe a conhecida chamada fé objetiva. E existe a fé subjetiva. A fé objetiva, quando a gente chama de objetiva, é porque ela é o objeto. Ela é o conteúdo daquilo que nós vamos crer. Então, se somos cristãos, o conteúdo é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E no seu máximo em Cristo Jesus. Esse é o objeto, é o objetivo. E a fé subjetiva
não é aquilo que eu creio, não é o objeto do que eu creio, mas é o ato de crer. E é sobre essa fé subjetiva que eu queria trazer alguns conceitos que mostram um pouco do nosso comportamento, por exemplo, neste período de profundo sofrimento e de questionamentos por causa de uma crise sanitária. Talvez nós estejamos vendo pessoas com crise também de fé. Então vamos lá. Uma definição geral desse ato de crer. Fé, em geral, é uma persuasão de uma verdade baseada no testemunho de alguém. E também se apoiando numa autoridade qualquer. Então existe uma autoridade que determina que aquele testemunho é real, é verdadeiro, e você acredita baseado nesse testemunho, nessa autoridade. E obviamente fé cristã seria o que então? Seguindo essa mesma ideia, a fé cristã, ela é então uma persuasão do homem quanto à verdade da Escritura, com base numa autoridade. Qual? Deus. E a verdade é que nem sempre a Bíblia vai falar dessa fé religiosa no mesmo sentido. E deu algumas variações, surgiram algumas variações, que nós vamos falar, 4 delas. Primeira variação, fé histórica. Muitos aqui conhecem, estudam sobre isso. Mas a fé histórica é aquela pessoa que toma conhecimento, eu estou falando agora da fé cristã, mas um tipo de fé cristã chamada histórica. É aquela pessoa que toma conhecimento da verdade da palavra de Deus, da verdade da história acerca do próprio Deus e, claro, Jesus Cristo. E aí você passa, e a gente que está acostumado a fazer evangelismo, o pessoal de missões sabe disso. Você passa na rua e pergunta para um estranho que provavelmente não é cristão, ou até um cristão, não sei, você aleatoriamente, você para alguém e pergunta, você crê em Deus? Você vai encontrar obviamente aqueles convictos que não creem. Mas daqueles que vão dizer que creem, você vai encontrar algumas pessoas que têm essa fé chamada histórica. Eles vão dizer, eu creio. Tem gente que às vezes está conversando comigo e fala assim, eu creio, eu sou uma pessoa de fé. Só que essa fé histórica, apesar da pessoa crer na verdade dessa história, para ela é só uma história, que já aconteceu, como a história de Dom Pedro I, do Império Brasileiro, e a história de muitos outros homens e pessoas que passaram no mundo. Somente uma história que nos instrui e a gente aprende alguma coisa com ela. Mas ela não se importa com essa história. Essa história não motiva ela e não muda ela. Essa pessoa é totalmente alheia a essa história. Com certeza essa pessoa não é verdadeiramente cristã. Esse é um tipo de fé cristã, mas que não é uma fé que a torna diante de Deus salva, justa, santa. Pessoas incrédulas, que a gente chama de incrédulo, na verdade podem crer dessa forma. Inclusive, os próprios demônios, de certa forma, têm esta fé, porque eles creem em Deus, eles creem em Jesus, mas essa fé não os muda, obviamente, e eles continuam praticando as mesmas obras. É uma fé, com certeza, já morta, que Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, para apoiar a definição dessa fé, eu vou ler aqui, Mateus 7,26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. É uma pessoa que quer edificar a casa, mas não edifica na base correta. Ele concorda com aquilo que Cristo fez, com a história de Cristo. Mas isso não é o suficiente, ele não muda de vida e ele não é transformado por simplesmente concordar com isso. E Tiago 2,19 vai dizer também, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, essa fé nada muda a sua vida, e o seu caráter, e a sua condição diante de Deus. Fé histórica. Existe também um conceito que às vezes para alguns é polêmico, mas segundo o autor que eu me baseei, chamado fé miraculosa, é uma persuasão agora da pessoa, ela tem uma convicção de que de fato um milagre vai ocorrer. E aí você pode separar de duas formas: a pessoa que crê que ela vai receber o milagre, ou a pessoa que crê que será instrumento do milagre.
mas o fato é que é uma fé para esses momentos milagrosos, vamos dizer assim. Quando a igreja se reúne e ora e clama pela cura, e hoje vimos aqui um testemunho de cura. Com certeza essa fé foi exercida. Só que, queridos, essa fé ainda não é suficiente para a salvação. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas expulsaram demônios e curaram em nome de Jesus, mas elas nunca tiveram a salvação. E Jesus no último dia vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Mas é claro que homens de Deus também podem exercer essa fé. O fato que eu quero destacar aqui é que essa fé não é uma fé que muda a nossa condição diante de Deus. Ela talvez mude a condição temporária aqui, uma cura numa pandemia, numa praga, mas ela não nos leva para o céu. Mas ela deve ser exercida pelos homens de Deus. E até os que não são de Deus conseguem exercê-la. E existem alguns homens de Deus que não conseguem exercê-la também. Precisamos exercê-la nos momentos que essa fé nos é requerida. Mas lembrando, colocando ela no seu devido lugar, ela não nos salva. Ela não muda a nossa condição. Mas ela tem papel fundamental na caminhada e na edificação da igreja. Até os incrédulos podem, de certa forma, exercer essa fé. E o texto que eu queria destacar aqui acerca dessa fé, segundo Millard Erickson e Louis Berkhoff, Marcos 16, de 17 a 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então, é uma fé que tem uma promessa da parte do próprio Jesus. E eu queria falar um terceiro tipo de fé, que pode ser confundido um pouco com a fé histórica, mas não é. É a fé temporal ou temporária, para ajudar já no entendimento. É também uma convicção acerca da palavra de Deus, acerca da obra do Senhor Jesus. Só que, como o nome diz, ela é temporária. E essa fé, queridos, eu fiquei assustado quando eu fui revendo os meus estudos e pesquisando sobre isso. Quantas pessoas, talvez neste período de pandemia, podem se descobrir com esta fé? E, queridos, esta fé não é muito legal, porque esta fé nos engana. Esse tipo de fé nos faz pensar que somos salvos, que estamos transformados diante de Deus, mudados, a nossa condição foi mudada de perdidos para regenerados. E muitas pessoas só descobrirão que não tinham a fé salvadora para ter essa fé quando morrerem. Muitos pastores fazem seus velórios ali, ajudam a igreja trabalhando, atendendo os enlutados, e nós não temos certeza, mas pelo testemunho dos irmãos, pelo fruto, na maioria das vezes nós vamos dizer: esse é um homem de Deus, e nós veremos ele na glória. Mas a verdade é que muitas vezes, talvez um desses não tinha essa fé salvadora, e tinha uma fé temporária. Eu vou explicar melhor. Mas nem sempre essa fé temporária só se encerra na morte. Ela se encerra em momentos de tribulação. Ela aparece e é revelada, e ela morre em momentos de tribulação, como esse que estamos vivendo. E eu conversando com algumas pessoas assustadas, abismadas: meus irmãos, meu irmão, pastor, como as pessoas estão revelando a fragilidade da sua fé. Eu não estou aqui, obviamente, para acusar ninguém de nada, mas nós devemos sondar o nosso próprio coração e checar se a nossa fé é frágil ao ponto de uma pandemia matá-la. Queridos, olha o que Jesus fala acerca dessa fé em Mateus 13, 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, olha aí, a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, e como nós temos visto isso hoje, logo a abandona. Queridos, eu queria só alertar a você e a mim também, que neste período atual de tribulação, que a nossa fé não esteja, a semente não esteja plantada em meio a rochas, mas que ela
penetre o solo, que é Cristo Jesus, e a sustenta, e a mantém, e a alimenta. Porque, querido, se eu pegar um feijãozinho, colocar ele no algodãozinho, jogar uma aguinha bonitinha, tomar sol, fazer tudo certinho, vai brotar. Vai brotar, é isso que Jesus está falando aqui, vai brotar, vai crescer bastante até, mas é preciso tirar dali, não é isso, queridos? E colocar na terra, senão morre. É isso que Jesus está lembrando aqui. Existem pessoas que recebem a palavra, creem da mesma forma que um feijão brotou no algodão. É preciso estar no solo, que é Cristo, para que não morra. E por causa disso eu vou falar o último tipo de fé, que é a fé, obviamente, salvadora. Esse é o solo que a gente tem que estar plantado. É a fé que muda a nossa condição. A fé histórica não é para nós. A fé temporária, perigosa, confunde, não é para nós. A fé miraculosa, ok, se tivermos a fé salvadora. Vamos lá então acerca da fé salvadora. Obviamente é uma convicção produzida pelo Espírito Santo no coração. Não é algo apenas seu e meu, concordando com aquilo que foi ensinado acerca de Cristo, mas é algo que vem de Deus, pelo Espírito Santo, acerca da verdade, da veracidade do Evangelho, queridos. É uma segurança, confiança. Será que temos tido essa segurança, essa confiança nesse período? Só um detalhe, é claro que podemos titubear, acontece, Paulo fala sobre isso, o texto que o Patrick, o nosso irmão, leu de manhã, fala sobre isso, estar angustiado, mas não desanimado, resumindo, não desanimado, a gente pode até tomar o golpe, sentir o golpe, mas a gente não morre, e a fé não morre, essa é a ideia. Então aqui, queridos, é uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. Em última análise, Cristo é o objeto da nossa fé salvadora, mas Ele nos é oferecido unicamente, exclusivamente, pelo Evangelho, nada fora do Evangelho. Se existe Cristo sendo pregado fora do Evangelho, esse não é o Cristo que nós devemos crer, esse é o anticristo, é o falso Cristo, mas não é o Cristo da palavra, o Logos, o verbo vivo, encarnado. E aí eu destaco João 5,24, em que Jesus, Ele mesmo diz, eu lhes asseguro, desta forma que a fé salvadora acontece na nossa vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, desta forma, produzida pelo Espírito Santo, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Para fechar essa ideia de fé, para a gente seguir. Essa fé é preciso clamar, ouvir e clamar, ouvir o Evangelho e clamar, miserável homem que sou, Senhor, eu sou pecador, como o próprio Isaías no Velho Testamento, ai de mim que vou perecendo. Quando você ouve a palavra como Isaías, você tem a revelação de Deus, do trono dele e da sua glória, e a reação salvífica ali, do pecador sendo regenerado é, sou pecador, eu estou clamando agora, ó Deus, tem misericórdia de mim, e desta forma a graça concedida, e a fé salvadora te toma, te envolve, e você agora de fato é mudado, transformado, uma nova criatura. Sua condição não é mais de perdido condenado, agora a sua condição é de justo salvo, em direção à glória. Portanto, querido, o crente que tem essa fé, num período de pandemia, ele pode chorar até, ele pode ficar angustiado, mas ele logo se levanta, ele não para, porque ele sabe em quem ele tem crido, e que é vivo, e que já morreu e ressuscitou, e agora não morre mais. A fé histórica e a fé temporária, mesmo que cite o nome de Deus, essa fé morre, e esse Deus já está morto. É isso que nós temos aprendido na conferência. Mas agora vamos rapidamente só comentar sobre Hebreus, para a gente ir para a esperança.
O autor de Hebreus, ele vai explicar a natureza da verdadeira fé, queridos. Ele vai dar uma descrição. A fé é uma confiança naquilo que não se vê, mas não é uma confiança naquilo que se desconhece. Você não vê, porém você conhece. E esse conhecer bíblico é experiência, não é apenas intelectualidade, cognição. É experiência com o Deus vivo e com o Cristo ressurreto. Portanto, a fé é a certeza e a evidência mais forte dos fatos que nós não vemos. Ela é a continuidade, inclusive, dos homens que creram. Por exemplo, os heróis da fé, em Romanos 11, o autor de Hebreus deixa claro, ele é uma continuidade dessa fé. Ela não é interrompida. E é isso então que Hebreus defende. E aqui, logo neste primeiro verso do capítulo 11, é só a ideia inicial do que ele vai discorrer nesse capítulo. Eu não posso ainda falar sobre isso, é apenas uma breve ideia acerca da fé, que já vimos ao longo da conferência. Mas agora eu queria falar um pouquinho também da esperança que trabalhamos ano passado. Então vamos lá. Está aí. 1 Coríntios 15, 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto deixa claro que a nossa esperança, ela está viva e ela é Cristo. E como a gente trabalhou no ano passado, a esperança para quem não é cristão, ela é a última que morre, segundo esse ditado conhecido. Mas a esperança do cristão morreu e ressuscitou e vive e reina eternamente, Jesus Cristo. É diferente. A esperança do cristão é muito mais daquilo que eu quero que aconteça. A esperança do cristão é aquilo que Deus quer e faz acontecer. Nós queremos talvez que esse período de tribulação passe. Faz passar, Senhor. Mas talvez Deus queira nos ensinar mais um pouco com este período, ser pedagógico, ser professor, ser um tutor da nossa fé e da nossa esperança. E o que podemos dizer? Seja feita a tua vontade, como Jesus disse, quando orou no Getsêmani. Esse texto, queridos, ele mostra que a nossa esperança em Cristo só para essa vida é um absurdo. Chega numa conclusão absurda, que é: já temos Cristo, mas somos os mais miseráveis dos homens. E isso é um absurdo. Como o próprio Patrick falou de manhã, qual é a nossa posição diante de Deus? Qual é a nossa identidade em Cristo? Somos salvos, reinamos com Cristo, ainda não vemos todo esse esplendor, mas pela fé e confiando na esperança, podemos ver o último dia, e o dia que veremos face a face o Salvador. Queridos, Provérbios 10, 28 vai fazer uma comparação entre a esperança bíblica e a esperança natural, humana, carnal. Ele vai dizer assim: a esperança dos justos, está aí na tela, é alegria, mas a expectativa dos perversos morre, perecerá. Totalmente diferente do ditado, né? O ditado diz que a esperança, em geral, ela morre. Não, a do cristão, ela é alegria, e a alegria do Senhor, a nossa força ela nos sustenta. E a dos perversos, os ímpios, ela morre. E algumas características rápidas, passando bem rápido, só revisando. Traços da esperança bíblica, está na tela: alegria, perseverança, vimos isso ano passado, produz energia e entusiasmos renovados. Como precisamos nos renovar nesse período, queridos? Produz pureza, somos capazes de ser santos. E ela é firmada e baseada nas promessas, mas ela é realista. Ela percebe a realidade que vivemos, inclusive de hoje, que é uma realidade de tribulação. Já a esperança natural, podemos chamar de expectativa, para fazer uma diferenciação. A esperança natural, ela não tem fundamento bíblico. Ela distorce a palavra, ela nega a realidade, ela sonha com a utopia que não virá. Ela sonha com ideologias e com intenções, com filosofias, e que o mundo será melhor e vamos todos juntos, unidos. Não vamos, queridos.
Isso não é correto diante da palavra de Deus, mas é a expectativa dos carnais, dos ímpios. Ela surge com uma má interpretação das Escrituras. Eu gostei muito da forma que o Patrick abordou de manhã, em que ele disse verdades mal contadas, né? E é verdade, a serpente ela cita uma verdade mal contada. A mulher é que não consegue citar corretamente, ela acrescenta alguma coisa naquilo que deveria compreender, né? Depois vocês deem uma olhadinha lá, ela acrescenta um negócio, quer dizer, ela não conhecia direito a ordem, mas a serpente cita certinho, fala as coisas certinho, só que certinho de forma mal contada, com má intenção. E é isso que vemos na expectativa. A expectativa carnal, ela tem essa ideia de pegar uma verdade da palavra e contar de forma mal contada, para podermos crer naquilo que morre, e confiar e esperar naquilo que nunca virá. É um engano. O mais certo disso tudo, para esses, fazendo uma comparação com o pastor Judy Clay, a morte para esses, o máximo que ela vai fazer, né, vamos dizer assim, ele falou isso, mas nesse caso dos ímpios, a morte, o máximo que ela vai fazer, é o máximo de afastamento de Deus, é o inferno. Já para nós, relembrando, o pastor Judy Clay de sábado, a morte, para nós, é como a esperança que não morre. O máximo que ela vai fazer é nos apresentar para Cristo. É isso mesmo. E é isso que aprendemos então sobre a esperança. A esperança do crente é totalmente diferente, porque ela não morre. Vamos lá. E amor. Aprendemos um pouquinho de amor há 2 anos atrás. O texto famoso, conhecido, João 3,16, está na sua tela. Vai dizer, porque Deus amou o mundo, então o amor está aí, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é revelado na sua plenitude, através de Jesus Cristo, que nos concede salvação pela sua morte e ressurreição. E a gente tem alguns aspectos desse amor, a revelação desse amor que acontece. A revelação desse amor acontece neste sentido, queridos, que é também, faz parte do tema de missões nacionais. Deus ama o mundo dando oportunidade de salvação. E Deus ama o seu povo dando a vida eterna. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O mundo não é ainda capaz de amar a Deus, porque ainda não respondeu a esta oportunidade de salvação. Aqueles que responderem com fé salvadora, serão esses que podem amar a Deus de forma completa, porque recebem a vida eterna. Essa é a revelação do amor de Deus. Outra característica que a gente vê na Escritura acerca do amor, é que o cristão, ele sim, somente o cristão é totalmente, plenamente capacitado para amar, segundo 1 João 4, 7 e 8, ele vai dizer aquilo que eu já mencionei na introdução: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, aquele que ama, invertendo a lógica, aquele que ama é porque conhece a Deus, é porque de fato recebeu a revelação de Deus, a fé salvadora, está firmado na esperança, e só Ele pode amar de forma plena, confiando não nele, mas na obra do Espírito Santo, que o torna parecido com aquele que amou de forma completa, Jesus Cristo. Outra característica que a gente pode ver na Escritura do amor, é que devemos amar guardando os mandamentos. Esse versículo, esse texto eu não coloquei na tela, João 14, 21 a 24, vai dizer a ideia de que aquele que guarda os mandamentos de Jesus, esse é o que o ama. Esse é que o ama. Portanto, queridos, o amor, vendo bem claramente aqui, já relembrando o que aprendemos há 2 anos atrás, o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento que deve ser obedecido no poder do Evangelho, pela fé salvadora, afirmado na esperança, confiando no Espírito Santo. E o sentimento, pastor? Como o coração é enganoso, não devemos confiar no sentimento, mas confiar neste amor que foi revelado por Deus e exercê-lo neste poder sobrenatural do Espírito Santo. Mas aí a pergunta, e o sentimento? Agora que você está buscando a obediência do amor, o sentimento
moldado, acompanha, o coração é transformado e não mais te engana e me engana. E você é capaz de sentir coisas relacionadas ao amor, carinho, ternura até mesmo, e outras formas, compaixão, misericórdia, e até mesmo preocupação para aquele que está caminhando para a morte, para alertá-lo do precipício que ele está em direção. E esses sentimentos acompanham. Como também quando entramos no templo no automático, lembra, irmãos, como era antes da pandemia? Todo mundo no automático, vamos embora, vamos para a igreja. E estou nem aí. Agora que a pandemia chegou, todo mundo começou a lembrar, né? Como é que é importante estar na casa do Senhor. Mas quando a gente às vezes entra no automático, toma uma pancada na vida aí, né? Uma pessoa de repente sai do trabalho, tomou uma bronca do chefe, alguma situação ruim que acontece, ele entra na igreja chateado, não está nem preocupado com o que o pastor está falando, com quem está pregando, com a palavra que está sendo lida, que nem lembra que a palavra é de Deus. A verdade é essa. Nem lembra uma verdade tão clara que a ministra de música lembrou para a gente hoje. Deus está aqui, isso é fundamental. Que ela lembra, ela cita Jacó, né? Jacó, Deus estava aqui, eu não sabia. Deus está aqui, queridos. E a pessoa então ela entra no automático e não quero cantar, não quero participar. Então o que veio? Vai cumprir a pandemia, então já, né? Podia ter cumprido desde o ano passado. A verdade é que essa pessoa tem que entender que o coração dela e as suas emoções a estão enganando. E ela acha que ama a Deus. Não ama, querido. Porque esses sentimentos que te enganam, que te derrubam, esses sentimentos te afastam de Deus. O amor é obediência. Então eu vou sem vontade, mas eu vou. É para ficar de pé, eu vou ficar de pé em reverência à palavra de Deus, sem vontade, cansado, mas eu vou. É para cantar, eu vou cantar, mesmo que a minha boca não queira abrir. Porque eu vou obedecer, porque eu tenho que amar a Deus. E neste processo de revelação do amor de Deus, o teu coração é transformado, a tua fé é renovada, a tua esperança é lembrada. E quando você menos percebe, você está totalmente favorável ao que Deus está fazendo. Não é o contrário, eu vou chorar porque eu quero Deus. Não, querido, você vai chorar porque você não quer Deus. E vai falar, Senhor, trabalha no meu coração, eu quero te amar. Eu quero te obedecer. E quando eu te obedeço, ó Deus, o meu coração é transformado. É isso que a gente aprendeu em 2018, acerca do amor. Devemos direcionar então o nosso amor a quem? Em primeiro lugar, sabemos, Deus, está aí na tela. Mas também tem outros direcionamentos que a gente pode ver na Escritura. Ao próximo, aos inimigos, aos irmãos em Cristo, à igreja, ao cônjuge, aos filhos. Vimos tudo isso. Eu só quero fazer uma seguinte distinção. A forma de manifestar este amor, ela vai se adequar ao objetivo desse amor, ao objeto desse amor. A Deus não é apenas prioridade, mas é tudo. Ao próximo, da forma que a lei nos ensina, como amamos a nós mesmos. Aos inimigos, que é algo superior ao próximo, é saber que aquele inimigo nem tem uma promessa de que ele vai virar teu amigo, mas você vai ajudá-lo, quando ele precisar de você. E a maior ajuda que você pode dar a um inimigo é pregar o evangelho para ele. Aos irmãos em Cristo, esforçar com ele, ter perseverança com ele, paciência, que não é também sentimento, paciência é perseverança, é ajudar o irmão a caminhar, perseguir o bem com ele, e o bem é o alvo que é Cristo, e a formação do caráter cristão, cada vez mais parecidos com Cristo. Estamos aqui na igreja, eu não estou escalado para nada, não vou na igreja. Como assim? Não entendi. Eu não estou escalado para nada no sentido humano, mas eu já estou escalado para amar meu irmão. Eu estou escalado para estar atento a ele, orar por ele e aconselhá-lo caso seja necessário. Já estou escalado desde quando a Bíblia foi escrita. Eu não tenho nada para fazer lá, aproveitar e ficar em casa. Que isso, irmão? É isso que a gente aprende. Amor aos irmãos. E a nossa juventude tem baseado o trabalho nisso, no aconselhamento entre jovens e adolescentes. Tem pais que não têm a menor noção do que é isso. Precisam também de aconselhamento. Tem pais que vão dizer assim, não, você foi preparado para cuidar do meu filho, não fala comigo não. Quem fala comigo é o pastor Carlos, que ele tem uma unção superior. Onde é que está escrito isso?
Tudo bem, para mim é até fácil, ó, pastor, passou para você, tá? -1, tá? O pastor cuida, e eu oro, tá, pastor? Não tem problema, aí o pastor devolve. Mas é isso, queridos. Mas não é só pastor, é você aí, ó, que está me acompanhando no vídeo, é você que está aí. A distância da pandemia não pode impedir a comunhão e o aconselhamento e o apoio, o amor, que é uma evidência. Jesus disse aí, está aí a referência bíblica, João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. É um mandamento superior ao do inimigo, ao do próximo. É um mandamento que só cristãos podem ter um com o outro e exercer. E ele deixa claro que esse mandamento para o próximo, ou para o irmão em Cristo, é um mandamento que é evangelístico, missionário, nesse sentido. Porque ele diz assim, todos saberão que vocês são meus discípulos. E vão aplaudir? Aí é outra história, né? Não. Alguns vão crer por causa do testemunho, e outros vão querer nos odiar, porque não odeiam a nós, mas ao próprio Cristo. Mas é isso, que é amar os irmãos. É saber disso e viver isso. Queridos, já avançando aí. Então, aos filhos eu não vou me alongar, eu mesmo já estive aqui no mês da família, falei sobre essa questão de filhos e pais, mas devemos sim, como pais, amar os nossos filhos e como filhos, amar os nossos pais. Só ressaltar, a maior preocupação de um pai com um filho no mundo, é justamente o futuro dele, que não é a faculdade, que não é o trabalho, mas é o céu e a salvação. Aquele pai que se preocupa com o melhor hospital que vai nascer, com a melhor escola que vai receber, mas não lembra acima de todas as coisas, porque não é só prioridade, é tudo, não lembra da condição do seu filho, pecador, esse pai está incorrendo num grave erro e será cobrado por isso. Terminando ainda esses aspectos do amor, né? Nós temos também essas características do amor, rapidamente, e já chegando para o texto final que vamos trabalhar. O amor é paciente, aí 1 Coríntios 13, paciente, como eu já disse, perseverar, insistir com seu irmão, não é assim, eu tenho que aguentar aquela pessoa, não é isso. É, irmão, tu está indo para a morte, irmão, calma aí, a palavra diz aqui, vem para cá. Aí depois você vira assim, caramba, ele sempre cai na mesma coisa, aí você volta nele na palavra. Porque se tu for só na tua paciência, não dá. É a paciência da palavra. Benigno, perseverar no bem. O amor não arde em ciúmes, não tem vaidades. Ele não se orgulha, não se ufana, não se ensoberbece, não se acha superior, não quer aparecer, quer diminuir para que Cristo cresça. E não é só entre marido e mulher, como eu disse, entre todos estes que a gente falou aqui. Ele não se conduz de forma inconveniente, ou seja, interesseiro. Ele não procura os seus interesses, como eu disse. Ele não se exaspera, ele não se irrita, ou se irrita de forma pecaminosa. Ele não se ressente do mal, fica magoado, estou magoado e não quero falar, isso não existe. Para quem vive o amor divino, isso é pecado. E ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Percebeu? Crê, fé, espera, esperança. Ele abraça a fé e a esperança nesse processo. Esse é o amor. E então, fechando nossa revisão que vimos no ano passado, avancemos com a conclusão de Paulo. Fé, esperança e amor são os principais dons. E aí temos o texto bíblico. A parte final do capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus pela sua palavra, queridos.
E o que aprendemos até aqui, com esse amor que abraça a fé e a esperança, que supera e que é supremo acerca da fé e a esperança. Primeiro, o que Paulo quer nos ensinar, e ensinar a igreja de Corinto, uma igreja que detinha muitos dons, e vale lembrar, queridos, os dons espirituais que a igreja obviamente as tem por causa do Espírito Santo, os dons espirituais são sim, para a igreja exercer, e mais, para que a igreja possa ser construída, edificada em direção a esse caráter de Cristo e apontando para o último dia, em que Cristo voltará. Mas o que Paulo quer ensinar para essa igreja é que existe sim uma hierarquia a princípio nos dons. E ele ensina isso, os dons preferidos, que às vezes nós preferimos, esses irão passar, e o amor permanecerá. A igreja de Corinto, ela tinha 3 dons, que eu não vou aqui explicá-los totalmente, não há tempo, mas apenas mencioná-los. 3 dons que aquela igreja preferia: línguas, profecia e conhecimento. Obviamente línguas tem a ver até com a questão mais espiritual acerca das línguas, e que muitos entendem que não sejam as línguas espirituais de Deus, que sejam as línguas místicas que misturavam. Eu não vou entrar nessa seara e nessa polêmica, entenda como quiser, eram línguas sobrenaturais. Mas também havia profecia, que é o ato de pregar a palavra. E havia o conhecimento, que era a questão de estudar, conhecer mais sobre Deus. Eles entendiam a questão do mestre, dividir, compartilhar a palavra. E eles valorizavam isso. E era excelente neste sentido. Só que supervalorizar estes dons era o problema. Aquela igreja não vivia em amor. E depois disso, então, Paulo ele afirma então, que o amor ele é superior a esses dons. Ele vai dizer no verso 8, assim, quando ele fala que o amor, aqui um pouquinho anteriormente, no 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí ele chega no 8 e fala: o amor não falha. E este sentido original do grego, esse não falha aí, é a ideia de não se corrompe, não é consumido pelo tempo, não é consumido pela morte, ele não é consumido pela a lei do pecado, da morte, que ainda está em funcionamento no universo. Que eu gosto de comparar com a lei da entropia da física, do sistema organizado para um sistema desorganizado. Então o corpo humano direitinho começa a falhar até que morre. Uma casa bem construída é deixada abandonada sem fazer nada, só vento, é sol e chuva. Quando você volta lá 2 anos depois já está quebrada, e assim por diante. É o que o universo tem, essa lei que muito me parece com a lei do pecado, que é a lei da morte. O fato é, então, que o amor ele não é corrompido, consumido por essa lei. Ele não falha, ele não é depreciado. E é isso que Paulo está falando aqui. E por que ele lembra isso à igreja? Porque a igreja prefere outros dons, que por mais que sejam espirituais, tem seu devido lugar, tem uma certa hierarquia menor, tem o seu papel e tem a sua data de fim, de encerramento, que é a volta de Cristo. A profecia, o conhecimento, a pregação da palavra e os momentos de adoração a Deus que sejam, esses momentos neste sentido humano aqui, liturgicamente, esses momentos vão passar e vão se encerrar. É isso que Paulo está falando. Portanto, prefiram o amor, porque o amor ele não é corrompido. Outra coisa que a gente aprende, a vida tem exemplos de coisas boas que dão lugar a coisas maiores. O que Paulo faz nesses 2 versículos 11 e 12? Ele cita situações do cotidiano dele, para explicar que é assim mesmo, coisas boas que são temporárias. E a gente tem que colocar essas coisas temporárias no seu devido lugar de coisas temporárias. E as coisas permanentes, ou a coisa permanente, que é o amor, no seu devido lugar de permanente. Paulo, então, ele usa comparações como a do espelho. O espelho da época não fazia reflexo como o nosso espelho, ele era um espelho embaçado. Então ele fala, nós vemos como um espelho, mas um dia veremos face a face, que é o próprio Deus. Então, queridos, agora nós estamos aí entendendo pouco, conhecendo pouco, como um espelho embaçado, como reflexo na água, uma ideia do que será a glória,
Então temos que exercitar esses dons para este período temporário, para este período de peregrinação. Temos sim, mas o amor é que vai nos revelar a face de Jesus e nos fazer enxergar claramente e plenamente. Devemos lembrar disso, queridos. O amor está acima das outras coisas. Paulo faz comparações do tipo, ele afirma que o amor é superior aos dons, então ele vai falar também assim: hoje eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente da mesma forma que sou conhecido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus o conhece totalmente e ele ainda não tem acesso a esse conhecimento total. Mas um dia todos nós teremos, quando virmos Jesus face a face. É isso que ele está dizendo. Portanto, use sim os dons, exerça sim essas características, essas virtudes importantes, mas não se esqueça da única coisa que é incorruptível neste sentido da eternidade, é o amor. E ele termina, deixa eu voltar aqui, que o amor então ele é não só superior aos dons, mas ele é superior a dons que são considerados mais excelentes do que estes que essa igreja preferia: línguas, profecia e conhecimento, virtudes mais excelentes, que é aí que ele entra com a história da fé, da esperança e do amor. Quando ele estava falando então dos dons, comparando, eu preciso conhecer, ele cita a questão da infância, quando eu era menino, pensava como menino, agora que sou homem. Ele faz essa comparação para dizer que nós, neste tempo, ainda somos imaturos. Estamos vivendo a imaturidade, conhecendo pouco, mas Deus tem nos conduzido e nos sustentado. Um dia seremos maduros no sentido de homem feito, estaremos na glória com o Senhor e conhecendo plenamente, completamente o Senhor. E por isso exercitar esse amor e viver esse amor, que é o que vai nos levar lá e vai ser o que é o único dom, vamos dizer assim, que vai estar lá. Então ele nos ensina, no verso 13: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Paulo agora argumenta que estas virtudes aqui devem ser as principais. A fé e a esperança e o amor que devem ser buscados, queridos. E aprendemos isso aqui então, queridos. Antes dos dons de profecia, de línguas, do que for, de conhecimento, devemos buscar a virtude da fé, a virtude da esperança e a principal das virtudes, o amor. E ele deixa claro, esses que devemos perseguir neste mundo. Estes três: uma fé sólida, firmada no Evangelho, uma fé que nos salva e nos leva ao Senhor, uma esperança que não nos deixa desamparados ou desesperados, pois se desesperar é pecado. Convicção do Senhor e daquilo que Ele prometeu, e obviamente um amor que é maior do que nós, segundo o tema que nós utilizamos, um amor que vai permanecer durante toda a eternidade. A fé é necessária para este tempo, porque como Hebreus disse, nós ainda não vemos, temos que crer, conhecemos, mas não vemos. A esperança é para este tempo, porque estamos esperando e confiando nisso, acerca de Jesus. Mas um dia, a fé e a esperança, que são os principais, que nos sustentam neste mundo, junto com o amor, a fé e a esperança não serão mais necessários, e eu digo glória a Deus, porque já o estaremos vendo face a face. O amor é o maior dos três, pois é eterno, irmão, e por ser eterno, ele sustenta tanto a fé como a esperança. Quando os dons desaparecerem e se tornarem obsoletos, em outras palavras, quando Cristo voltar e nos levar para a sua glória, irmãos, o amor vai ser absolutamente necessário. E eu repito, absolutamente necessário. O amor é exatamente o que vai manter, e que já tem mantido, o nosso relacionamento com o Senhor, e vai manter durante toda a eternidade o nosso relacionamento com o Senhor. E para concluir, queridos, sem amor não há cristianismo. Você pode ser ortodoxo na doutrina, entender tudo da doutrina, a sã doutrina, porque tem comichões nos ouvidos e cita Timóteo, mas se não tiver amor, você não é um cristão. O apóstolo João, ele diz que aquele que não ama a Deus, já falei isso, ele permanece nas trevas, não conhece a Deus.
Jesus falou desse novo mandamento: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. O caminho dessa maturidade, que é a glória com o Senhor, é o amor. O amor é o cumprimento da lei, queridos. O amor é o maior de todos os mandamentos. Irmãos, que possamos viver neste mundo exercitando sim os dons que o Senhor nos concedeu, especialmente, preferencialmente, a fé, a esperança e o amor. E que o amor possa então sustentar a nossa fé, queridos. E é também a nossa esperança para que possamos ser fiéis testemunhas de Cristo nesse mundo, num período desse de pandemia e tribulação. Que não sejamos encontrados com uma fé que morre, que não sejamos encontrados com uma esperança humana, carnal, que também morre, a última que morre, mas morre. Para termos uma esperança viva e uma fé salvadora viva, obviamente, precisamos do amor, que é supremo. Entreguemos nossa vida a Cristo hoje, todos nós. Precisamos clamar ao Senhor todos os dias. Eu preciso, Senhor, aprender a amar. Eu preciso amar com obediência, para que a minha própria esperança esteja viva, para que a minha própria fé sobreviva. Sejamos cheios dessa fé, dessa esperança e do amor que Deus dá para nos sustentar e guiar até o dia em que o veremos face a face. Com isso, irmãos, com tudo isso que vimos aqui, somente uma coisa: perseveremos firmes na verdade. E a verdade, irmãos, que temos experimentado nestes últimos anos, essas 3 conferências, juntando os 3 temas, é que temos uma só fé, enquanto houver esperança, e esse enquanto é eterno. Temos uma só fé enquanto houver esperança, no amor, que é maior do que todos nós, e que para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos orar.